Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o futebol um pouco mais alternativo, até porque os campeonatos estão voltando, né? E na Áustria o futebol já voltou com campeão, com taça sendo erguida e com o Red Bull Salzburg sendo o campeão austríaco, no caso da Copa Nacional, né? Mais uma vez. O Salzburg é o atual hexacampeão, né? Olhando de forma consecutiva, venceu os últimos 6 campeonatos na Áustria, mas a disputa do campeonato, né, da Bundesliga austríaca nessa temporada está um pouco mais aberta. Vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Convido você a se inscrever aqui no canal, então clica aqui embaixo, se inscreva, deixa o like no vídeo também, compartilhe, comente. Aliás, eu quero saber de vocês, dessas ligas menos badaladas, digamos, das ligas mais lado B da história, quais vocês se interessam mais, saindo das ligas mais comentadas, que naturalmente são mais abordadas no futebol mundial. Aos poucos os campeonatos estão voltando, então aos poucos as atenções vão voltar mais e de vez aos campeonatos que geralmente já recebem mais atenção mesmo. Mas nesse período eu tenho acompanhado bastante do campeonato sul-coreano, por exemplo, além do campeonato alemão, naturalmente. E vamos ver nessa sequência, na volta de algumas dessas ligas, são muitas as que estão voltando, outras que já estão com data marcada. No primeiro momento acho que dá para tentar acompanhar mais aprofundado um ou outro campeonato. Então quero saber de vocês aí quais campeonatos interessam mais, quais vocês gostariam de ver vídeo por aqui. Deixa aí embaixo, de repente, uma sugestão de algum time interessante, de alguma liga menos badalada, para nessas próximas semanas, dependendo do tempo, da disputa de horário entre os campeonatos, para ficar de olho. Tá feito o convite, participe aí embaixo. Bom, o ponto aqui é destacar que o time do Salzburg tem sido uma máquina, né, de formação de jogadores. Então o funcionamento do Salzburg tem sido um exemplo nos últimos anos e a gente começa a ver disso nas próprias competições europeias. Já foram boas competições, boas temporadas na Europa League. Nessa temporada, enfim, na Champions, e conseguiu dar trabalho dentro da fase de grupos, embora tenha ficado pelo caminho, mas incomodou muito, por exemplo, o próprio Liverpool. Cheguei a fazer vídeo sobre isso aqui na época. Perdeu jogadores importantes, né? Perdeu Haaland, perdeu Minamino, perdeu boa parte do seu repertório ofensivo no meio da temporada. E mesmo assim, já volta o campeonato, o futebol voltou na Áustria nessa sexta, já com o Salzburg ganhando o título. Vale a explicação, né? Afinal foi contra o Austria Lustenau, que é um time da segunda divisão e que só venceu um adversário de primeira divisão na caminhada até a decisão. E acabou perdendo por 5-0 para o favorito Salzburg no jogo final. Então é um Salzburg num processo de reconstrução, mas eu acho que reconstrução é a palavra-chave para entender o Salzburg, que é uma espécie de linha de produção mesmo. Então o que o Red Bull Salzburg faz? Ele consegue captar jogadores jovens, muitas vezes de ligas, países e continentes menos badalados, leva para a Áustria, ou pelo menos coloca dentro desse funcionamento da rede da Red Bull dentro do futebol, e aos poucos vai desenvolvendo esses jogadores para subirem degrau por degrau até um nível competitivo. Hoje o Salzburg, eu até ia falar nada de braçada na Áustria, não tem sido exatamente isso que está acontecendo, principalmente na atual temporada, mas se a gente olha para os últimos anos, sim, dá para entender o Salzburg sobrando no cenário nacional. O fato é que o Salzburg se colocou num nível competitivo num patamar continental. E esse é um salto muito considerável para o clube austríaco na atualidade. Então hoje o Salzburg é um clube relevante e que consegue explorar jogadores jovens, explorar no bom sentido, né, mas captar jogadores jovens, projetá-los, fazendo com que eles cresçam, ganhem qualidade e se projetam para irem para ligas maiores, para clubes maiores. Um caminho muito frequente é o próprio Leipzig, né, também dentro desse bolo aí da rede Red Bull. Mas no caso do Salzburg a gente vê jogadores de bom nível atingindo esse bom nível dentro da própria equipe austríaca. Então mesmo perdendo jogadores importantes, a gente vê, e eu assisti a final da Copa da Áustria nesse 5-0, e é um time recheado de jogadores jovens que já num futuro próximo provavelmente darão esse salto. Então é muito comum falar em reconstrução, mas é uma reconstrução planejada, digamos assim. O que não é planejado para o Salzburg? Perder jogadores importantes no meio da temporada, como foram os casos de Haaland e Minamino, que poderiam até ter rendido transferências maiores, é bom que se diga, principalmente no caso do Minamino. Mas faz parte dos planos perder esses jogadores ao término de cada temporada. Então essa reconstrução, geralmente você olha para trás e vê, inclusive no time B da equipe, no Liefering, por exemplo, já jogadores preparados para esse salto. Então tudo faz parte desse ciclo, é um ciclo de captação, desenvolvimento,
projeção e venda. E assim a roda vai girando para a equipe do Salzburg. Não é por acaso que vai se mantendo lá, mesmo se a gente for olhar ao longo dos anos, são escalações completamente diferentes. E nesse jogo especificamente contra o Austria Lustenau, alguns bons destaques. O lado esquerdo funcionando com o Szoboszlai, que é um jogador que vai também provavelmente despertar interesse de algumas equipes no futuro próximo, um jogador bastante jovem, é um time geralmente com a média baixa de idade, então essas combinações pelo lado esquerdo entre o Szoboszlai e o Ulmer, lateral, essas combinações funcionaram, tanto na saída de bola, com o Ulmer passando como um construtor à esquerda, como ele se projetando no corredor esquerdo, permitindo que o Szoboszlai caísse pela faixa central. Hwang Hee-chan, o remanescente do ataque, né, que tinha Minamino e Haaland, o Hwang Hee-chan ficou, e dessa vez formando dupla de ataque com o Patson Daka, que foi destaque da seleção de Zâmbia em Mundial de Base há alguns anos. Então, de novo, o Salzburg sempre de olho nesses jogadores. Você vai e olha, a seleção de Zâmbia foi destaque de um Mundial de categoria de base. Quem dá para contratar? Porque provavelmente vai ter gente fora do radar das grandes equipes, das grandes ligas. Então dá sim para atrair e para conseguir levar para lá e desenvolver com paciência. E da mesma forma em outros setores do campo, né? Então, no centro do campo também é uma região importante. O Junuzovic é o jogador mais experiente ali, um jogador já mais rodado, com experiência na Bundesliga, mas essa faixa do campo foi uma faixa importante da equipe do Salzburg dentro do jogo, e foi por ali que surgiu o domínio do jogo também. Outros nomes que vão começando a aparecer, o Okafor, por exemplo, acabou de chegar do futebol da Suíça, como um jogador jovem para ocupar a faixa direita do ataque, podendo cair pelos dois lados do campo. São jogadores que ganham espaço porque o time permite isso, né, para a garotada. Brasileiro em campo, né, o André Ramalho, titular na defesa, jogando ao lado do Weber, inclusive, então sendo esse zagueiro pelo lado direito que começa, e ele conhece muito bem todo esse sistema da Red Bull, inclusive os sistemas de jogo, já que existem semelhanças. Eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso há algum tempo aqui, falando sobre a possibilidade do Bragantino explorar alguns exemplos de sucesso da rede Red Bull pelo mundo. Vou deixar esse vídeo na descrição aqui embaixo para quem estiver interessado. E o André Ramalho, brasileiro, funcionando bem como esse jogador da saída de bola, de um time que sabe estruturar a sua saída de bola com dois zagueiros e um volante, eventualmente com um goleiro se colocando entre os zagueiros para iniciar essa saída de bola também. Enfim, o futebol na Áustria voltou com o título do Salzburg, o que não chega a ser lá tão surpreendente, mas o campeonato austríaco volta nessa próxima semana, e aí nessa temporada o Lask Linz tem sido a sensação. Na temporada passada já tinha ido muito bem, foi vice-campeão, fez uma boa temporada europeia também, se a gente for olhar para o desempenho do Lask Linz nessa temporada, e agora tenta acabar com essa hegemonia do Salzburg. Não é uma missão fácil e ficou ainda mais difícil porque o clube descumpriu a regra de isolamento dos treinamentos. Então eles começaram a fazer treinos coletivos, né, treinos com mais jogadores do que os grupos reduzidos eram permitidos pelo protocolo do governo, e com isso o time foi punido, perdeu 6 pontos, e isso faz com que a equipe perca a liderança provisória do campeonato também. Então tem esse detalhe curioso, diferente, envolvendo a briga pelo título na Áustria, briga que certamente o Red Bull Salzburg estará nela, provavelmente até o final, com chances consideráveis de sair como campeão mais uma vez. Quero saber os comentários de vocês, quais são os jogadores mais promissores dessa equipe do Salzburg que vocês projetam para os próximos anos. Alguns não jogaram dessa vez, até porque é um processo de volta. Então, por exemplo, segundo tempo entrou o Sekou Koita, que é outro jogador de sucesso em seleções de base, em torneios mundiais de base. O Muepo foi outro jogador que se destacou no centro do campo, voltando a falar de seleção de Zâmbia. Tem volante que tem potencial para ser importante dentro da seleção de Gana nos próximos anos, e que foi bem, inclusive, nessa final da Copa da Áustria também. Enfim, são vários os jogadores jovens para a gente ficar de olho. Claro que nem todos vão vingar, mas não deixa de ser uma atração interessante num lado B do futebol europeu, observar esse desenvolvimento e projeção de jogadores jovens na Áustria. Um abraço a todos e até a próxima.